Fala pessoal da Via, eu sou o Vitor Faria, seja muito bem-vindo a mais um encontro aqui no Memórias Construídas Online 2. Vambora! Na semana passada, a gente falou um pouquinho sobre as ferramentas que estavam sendo utilizadas na comunicação digital, como os artistas fizeram essa transição para o universo digital utilizando as ferramentas de comunicação, e hoje a gente vai ver algumas referências práticas do que foi produzido, das coisas que foram criadas e desenvolvidas migrando para o online, migrando para o digital, e entender onde a gente ainda pode consumir esses conteúdos, até porque a pandemia ainda não acabou, e a gente pode ter acesso a diversos conteúdos que foram produzidos de uma maneira um pouco emergente, porque precisava ter uma maneira de produzir esse conteúdo. A internet é a ferramenta espetacular para isso, e como esses conteúdos ainda estão aí disponíveis online ou ainda sendo desenvolvidos. Percebam que eu estou dentro de um carro, e isso é um detalhe muito interessante que a gente também vai falar ao longo do tempo, mas eu vou começar a trazer aqui. Por quê? Com a necessidade da gente produzir conteúdo, e como o digital e o online fizeram a gente estar presente em vários lugares ao mesmo tempo, a gente entendeu uma necessidade de produzir conteúdo de qualquer lugar. Até porque a nossa vida tem uma rotina que é insana, que é corrida, então a gente está sempre em vários lugares ao mesmo tempo. Claro que com a pandemia isso reduziu um pouquinho, a gente ficou muito tempo em casa, mas aos poucos, com essa correria toda voltando ao normal, a gente precisa preencher essas lacunas todas que o intervalo da pandemia fez. Então a correria da diferença do trabalho é muito maior agora. E aí a gente entendeu que a gente pode sim produzir conteúdo de qualquer lugar, por exemplo, de dentro de um carro. A gente pode perceber que algumas lives, algumas transmissões ao vivo, alguns cursos, algumas oficinas online foram gravadas em ambientes não tradicionais, porque a gente tem a necessidade do isolamento acústico, a gente tem a necessidade do controle de luz, a gente tem a necessidade da privacidade. Quando um artista está em um processo de criação, isso varia de pessoa para pessoa. Mas no modo geral, quando você está sozinho, você se sente um pouco mais à vontade para criar, para expressar, para verbalizar. Tem muito a ver com o que a gente faz sozinho, trancado no nosso quarto. A gente lê muito melhor, a gente recita muito melhor, a gente canta muito bem quando a gente está sozinho. Então a necessidade da privacidade fez com que a gente inventasse novos lugares para executar essas gravações. Dentro de carro, dentro de guarda-roupa por conta do isolamento acústico e isolamento de luz. Dentre outros lugares e espaços não tradicionais, não um estúdio ou uma sala comum, que tem recursos muito interessantes que podem aprimorar a qualidade do seu vídeo. Então perceba, se você conseguir fazer a comparação do nosso vídeo da semana passada, que foi gravado em uma sala comum, e desse vídeo de hoje, você vai perceber que existe uma diferença muito grande de controle de áudio, de controle de ruído, e isso é muito legal. Nos exemplos que a gente vai trazer aqui de comunicação digital e como os artistas migraram para isso, a gente vai ver que algumas coisas foram produzidas sim em um teatro, sim em um estúdio ou uma sala de casa, e outras coisas foram produzidas em ambientes não tradicionais, e o quão interessante pode ser isso tudo. Primeiro, a gente precisa falar sobre as ferramentas que foram utilizadas na comunicação digital. A maioria das ferramentas que a gente vai citar aqui, elas já existiam antes da pandemia, mas elas foram aprimoradas e as pessoas entenderam como utilizá-la da melhor maneira. A principal ferramenta que a gente tem de comunicação hoje, independente da pandemia, é o WhatsApp. Eu não tenho WhatsApp há quase 2 anos, então existe uma questão de como a comunicação acontece. Mas hoje a gente tem tantos outros meios de comunicação. A gente tem o Instagram, a gente tem o e-mail, a gente tem o próprio telefone que está deixado de lado, as pessoas não se ligam mais. A gente tem milhares de possibilidades de comunicação, de ferramentas para comunicação, que a gente não precisa necessariamente se ver preso a uma única ferramenta. O WhatsApp, apesar de ser espetacular pela agilidade da troca de conteúdo e informação, ele pode criar uma certa dependência, e isso é um pouco perigoso. E comigo foi assim. Eu tinha uma dependência extrema ao WhatsApp. Quando começou a pandemia, pior ainda, porque aí a gente não tinha muito horário de trabalho, a gente ia produzindo conteúdo, ia fazendo, e quando você percebia, você não tinha mais horário, você estava vivendo imerso naquilo. Então, para mim, o fato de sair do WhatsApp foi muito positivo. Eu comecei a me conectar com as pessoas de outras maneiras. Tem gente que não consegue viver sem, e acho que faz parte do processo de cada um, porque é uma ferramenta muito prática. Você recebe vídeo, você troca foto, você manda informação, é muito prático. E dentro dessa correria do universo digital, porque é isso, a coisa não para, se a gente fica um pouquinho para trás, a gente se atrasa.
E a sensação de estar atrasado na internet é muito perigosa, porque causa uma ansiedade na gente. Então, das ferramentas todas, o WhatsApp foi muito utilizado, é utilizado até hoje. Existem grupos de estudo específicos de oficinas, de cursos, de espetáculos online. É a maior ferramenta de comunicação, é a mais baixada no mundo inteiro. Então, é uma ferramenta que foi muito utilizada, mas a gente já conhecia. Outras ferramentas que já existiam e a gente aprimorou, como o Google Classroom, que é uma plataforma espetacular do Google que permite eu, como professor, e a equipe da Via Cultural, por exemplo, produzir conteúdos de exercícios, de atividades e tal, e fazer um acompanhamento fio a fio, aluno por aluno, onde o aluno posta a dúvida dele, tem algum questionamento sobre o vídeo que foi publicado. Então essa amarração que o universo digital fez dentro das artes é muito positiva. A gente tem o conteúdo aqui no YouTube, o grupo no WhatsApp, a classe no Classroom, percebe? As artes estão presentes agora em todas as plataformas digitais, isso é muito positivo. Tem a plataforma do Zoom também, que foi muito utilizada nas transmissões de lives, nas gravações de webinários e seminários, que aí são conteúdos de arte ou não, mas que são maiores, né? São conteúdos que duram 1 hora e meia. O Zoom, no começo da pandemia, fez uma gentileza para todos nós, que é a alteração no limite de utilização. A gente tinha um limite de pessoas para acessar uma sala que passou a não ter mais, fazendo com que a gente pudesse acessar mais pessoas ao mesmo tempo. Isso foi muito positivo. E a gente não pode deixar de falar do mercado artístico no digital sem citar o Instagram. E aí a gente entra em um universo que é gigantesco. O Instagram foi o principal canal de comunicação durante a pandemia e tem sido até hoje, porque o que foi praticado, ou seja, as lives, as atividades ao vivo, que foram muito comuns no Instagram, estão presentes até hoje. É claro que o volume durante a pandemia era muito maior, mas é uma ferramenta que o artista encontrou para se comunicar com o público de forma simultânea e espontânea. As pesquisas que foram feitas da pandemia para cá apontam que os vídeos ao vivo, ou seja, live no YouTube, no Instagram ou no Facebook, que agora tem esse recurso no Facebook também, elas têm de 15 a 25% mais audiência do que um conteúdo gravado. Por quê? O conteúdo ao vivo conta com a espontaneidade, conta com a interação. A pessoa que está assistindo lá do outro lado, em qualquer lugar do mundo, consegue se conectar com aquele artista. E os artistas encontraram isso como uma forma de acessar os públicos em qualquer lugar, e o público que às vezes não tem a disponibilidade de ir até o teatro, de ir até o cinema, de ir até um show. Esse público que fica em casa e consome só pela televisão, viu na ferramenta digital do Instagram um acesso ao cara. Eu consigo mandar uma pergunta para o meu artista favorito. Meu ator favorito da série tal tá fazendo uma live, eu entro lá e eu mando pergunta, eu interajo com ele. Então essa interação, essa empolgação de conhecer, de estar perto daquele artista, fez com que as lives do Instagram fossem um grande sucesso. No âmbito da música, então, nem se fala, isso foi uma grande explosão. Os artistas fizeram lives acessando 3 milhões de pessoas, 2 milhões e 800 mil pessoas simultaneamente. Isso é um feito artístico na internet que é inédito? Não. Em 2012, o paraquedista austríaco Felix Baumgartner fez um salto de 39 quilômetros no limite da estratosfera, e isso foi transmitido ao vivo em 2012, a gente está falando de 10 anos atrás, para 8 milhões de pessoas de uma forma simultânea. Ou seja, esse recurso ele já existia, percebe? Isso já estava presente. O ao vivo na televisão é muito forte, mas na internet, no mercado digital, ele não acontecia com tanta frequência, e quando acontecia era algo muito pontual. Mas hoje isso acontece de uma maneira natural. É algo que a pandemia fez ser necessário acontecer. Mas se a gente estivesse já trabalhando isso há um tempo, hoje a gente já estaria expert em produção de conteúdo digital. Porque é isso, a gente teve que aprender rápido, a gente teve que aprender de imediato. Como é que eu gravo, como é que eu edito, como é que eu produzo, qual que é a luz boa, qual que é o celular bom, qual que é a câmera boa, como é que eu faço para gravar um conteúdo e me comunicar com o mundo inteiro. A gente teve uma urgência em aprender. E os números apontam que o consumo desse tipo de conteúdo é cada vez maior. Hoje, as lives que são registradas no Facebook do início da pandemia para cá, então a gente está falando de 2 anos e pouquinho, já somam mais de 8,5 bilhões. 8,5 bilhões de lives que foram transmitidas pelo Facebook Live. Isso não está contando o que foi transmitido pelo Instagram. O número é muito grande. E isso faz com que a gente tenha uma necessidade de ser diferente. Hoje é muito fácil produzir conteúdo. Eu posso estar dentro de um carro, ter um isolamento acústico legal, ter uma luz equilibrada que faça com que eu possa me comunicar bem, mas o meu conteúdo agrega em quê? Então é fundamental que a gente tenha um planejamento de conteúdo artístico para que a gente não se perca, para que a gente tenha um norte e o nosso conteúdo tenha algum diferencial. Se não, eu viro só mais um.
E agora, pensando no teatro, pensando no que aconteceu no mercado artístico durante a pandemia, a gente vai citar duas ferramentas que trouxeram trabalhos muito legais, que produziram conteúdos de uma forma incansável para que você tivesse acesso ao teatro e se mantivesse conectado ao universo teatral. A primeira ferramenta que a gente vai citar é o site espetáculosonline.com. Esse site foi desenvolvido durante a pandemia e ele reúne espetáculos do Brasil inteiro, de diversos artistas e companhias teatrais. Lá você encontra peças, performances, artistas circenses, espetáculos de dança, performances de cantores e cantoras. Então é uma plataforma que reúne todos os tipos de espetáculos de maneira digital. É muito bacana que você possa consumir espetáculos do Brasil inteiro de dentro da sua casa. Como eu falei na semana passada, a internet é uma ferramenta espetacular. Se a gente souber como utilizá-la, a gente acessa o mundo. E a segunda plataforma que a gente vai falar é o Teatro Oi Futuro. O Teatro Oi Futuro, ele já existia antes da pandemia, mas da pandemia para cá ele começou a disponibilizar os conteúdos e espetáculos gravados lá no palco deles para o mercado digital. Então o que é legal? Você consegue acessar a sinopse daquele espetáculo, ver se aquele espetáculo te interessa. Os acessos são 100% gratuitos e você não tem um horário exato para acessar, diferente de uma live, por exemplo, de uma transmissão. Você pode acessar a qualquer momento. Leu a sinopse, curtiu, dá o play e divirta-se. E para além dos espetáculos, ele também te dá acesso ao Museu das Comunicações e Humanidades, utilizando um recurso de fotografia 360 graus. Então vale muito a pena conferir também. É claro que essas são duas ferramentas que estiveram em destaque durante o período de pandemia, mas existem diversas outras ferramentas que também podem ser acessadas de forma gratuita. É interessante a gente acessar a aula da professora Laís, que aconteceu nessa semana, porque ela cita também plataformas de streaming, plataformas de salas de cinema, aí focado especificamente no cinema, não no teatro, em artistas de música e dança e tal, mas no cinema, lugares onde você pode acessar conteúdos de graça ou a baixíssimo custo. Então também lá na aula da Laís tem várias indicações com foco no cinema. Aqui a gente tem duas que falam de teatro especificamente, e lá a gente tem algumas outras que falam de séries, de filmes, de documentários, vale muito a pena conferir também. Beleza? O nosso tempo é muito curto, passa muito rápido e a gente tem muito conteúdo para falar. Então na semana que vem a gente vai trazer alguns outros exemplos do que foi produzido durante a pandemia e a gente vai começar a falar sobre produção de conteúdo dentro de casa, sobre como você que tem interesse em expor a sua performance, em expor a sua leitura dramática, em expor a sua música que você compôs, como que você, como artista, pode pensar em produzir conteúdos dentro de casa. A gente vai começar a falar sobre as ferramentas que você pode utilizar, qual é mais ou menos o passo a passo que você precisa seguir para produzir um conteúdo de qualidade, bem feito e bem planejado, beleza? Então siga com a gente, toda semana tem conteúdo aqui para vocês no Memórias Online 2, um ótimo final de semana, até semana que vem, tchau!